Olá, sejam bem-vindos. Trajetória, segunda temporada. Eu, Diego Flores e Adolfo Vaz vamos entrevistar Danilo Bogo, músico da casa. Bem-vindo, Danilo. Eu agradeço o convite. Como a gente estava conversando, eu gostei muito do projeto. Bacana. Achei bem importante para a universidade, né? E para valorizar os servidores, né? Legal. Danilo, fala um pouquinho sobre a sua formação escolar, assim, esse início, né, de você se conhecer como possível músico, né, passando pela escola inicial. Bom, a música nas escolas, ela voltou, né? Esse tema é meio grande, mas ela voltou em 2008 como lei. Então, quando eu estudei, não tinha música, né? Quem queria estudar música tinha que pagar particular, assim, né? A gente tinha aquilo que é educação artística, acho que vocês talvez tiveram, né? Sim. Que no meu caso era bem vago, assim, né? E, bom, na minha casa, meu pai toca violão, meu avô tocava um pouco de acordeon, então foi por aí que eu fui entrando, né, na música. Sempre esteve na casa, né? Ali eu sou do interior do Paraná, de Umuarama, então a música caipira sempre esteve rodeando ali, moda de viola, toda essa coisa, né? E na escola, pouco a pouco, comecei a tocar também, né? Fazer, quando tinha, sei lá, festa junina, quando a gente acabava tocando e cantando. Enfim, até na adolescência, tive banda de rock, como muitos adolescentes da minha época. Normal, né? Normal. E depois toquei em bandas de igreja também, a gente tocava repertórios variados, né? E foi ali que eu comecei a fazer os arranjos, tocar, começar, né? Alguma coisa relacionada à criação, composição, assim. Até que eu descobri o violão clássico, né? O chamado violão clássico, que é violão solo e tal. E via um professor que tinha na minha cidade, eu comecei a estudar com ele. Nem era a minha intenção de início, né? Eu tocava guitarra elétrica, mas daí ele era o único professor, assim, mais sério, digamos, naquele período. E eu comecei a estudar com ele e me apaixonei. Acho que o fato de não precisar... não sei se depender dos outros, assim, né? O violão solo você toca sozinho, faz ritmo. Então isso me chamou muita atenção. Porque não tem aquela coisa das bandas, né? Aquelas brigas e tal. Uhum. Tipo, eu me resolvo. E aí me apaixonei e decidi fazer o curso de música, a faculdade de música, né? Daí, nessa época tinha acho que Londrina e Curitiba. Né? Hoje ainda temos Maringá, temos a Unila, né? O curso de música da Unila. Então eu fui para Curitiba fazer Belas Artes em 2002. Ali começa a minha carreira acadêmica, digamos assim, né? Minha história acadêmica. E como que é a preparação para ingresso num curso de música, num curso como esse que você fez? Varia de universidade, né? Nessa época tinha uma prova de habilidade específica bem difícil, assim, né? Que colocava toda a teoria. A gente tem que pensar que a música tem, né? Uma escrita, né? Tem toda uma história, é um campo, né? Dela mesmo, né? Então a gente na escola acaba não estudando muito isso. E ao entrar na universidade acaba que muitas vezes a gente está despreparado, né? Para abordar as disciplinas teóricas, por exemplo. Preciso fazer esse exercício, mas tem que escrever na partitura, mas eu não sei partitura. Então, isso ainda acontece. Mas isso já é abordado no início ali para você fazer a preparação para entrar na universidade? Já... Nessa universidade específica era. Tinha que saber já tocar o instrumento, tinha que saber teoria, né? Parte de percepção musical, quer dizer, você ouvir um acorde, saber determinar que acorde essas E aí, coisas. provas práticas para você? Prova prática e essa prova teórica de música, né? Além do vestibular. Escolhe o instrumento? Escolhe o instrumento. Escolhe o instrumento. Então a gente tem, grosso modo, né? Já mudou também, né? Que tenho 40 anos, as coisas vão mudando. Mas naquele período era instrumento, composição. No caso daquela Universidade da Belas Artes, né? Hoje o Unespar, era composição e regência juntos. Então regente e compositor faziam a mesma... e instrumento. Então tinha essa separação, né? E a terceira, assim, digamos... terceira via seria a licenciatura. Então, para quem quer dar aula em escola, tal, ele tem que ser um licenciado, né? Não pode ser bacharel, como eu fui. Então tem essa separação. Hoje a coisa ampliou. A Unila tem um curso de pesquisa em música, que é um curso... Posso estar falando uma mentira, mas eu acho que é o único no Brasil. Que você estuda para ser pesquisador mesmo, né? Que a gente chama de musicólogo. Então a Unila tem performance, que daí tem os instrumentos, né? Que é violão, piano... percussão, canto
Ver se eu não esqueço ninguém, porque vai ficar chato com os colegas depois. Não, depois a gente faz um quadrinho aqui, um linkzinho. Mas violão, piano, canto, percussão, esses da performance, né? Aí tem criação musical, que daí é outra ramificação, e a pesquisa em música. Então as matérias teóricas, tipo a história da música, todo mundo faz junto, né? Todo mundo estuda junto. Ou percepção musical, análise musical, todo mundo na mesma sala, e as matérias específicas, tipo o instrumento mesmo, em aulas individuais ainda, né? Isso vem aí dessa ideia de conservatório ainda, né? Que veio do Conservatório de Paris, século XIX ainda. Tipo, as aulas de instrumentos são individuais, até hoje, né, na maioria das universidades. Tende a mudar para ser mais em conjunto, né? Tem toda uma discussão sobre isso, mas ainda são individuais. Certo. E aí na graduação da música você vai fazer uma especialização em cordas já no mestrado? Ou... Não, porque daí aí você, na verdade, tem muito essa dúvida, né? As pessoas falam, mas o maestro toca todos os instrumentos. Não toca, ele entende do funcionamento da orquestra, mas verdadeiros multi-instrumentistas são bem raros, assim, são bem raros. Então, você escolhe um instrumento mesmo. Meu instrumento é violão, então eu só estudei violão. Se você pega as cordas, que são cordas dedilhadas, que a gente chama, né? Entra violão, no Brasil tem viola caipira já na USP hoje, alaúde, que é instrumento antigo. Depois você tem as cordas friccionadas, que é violino, viola, violoncelo, já é outro tipo de corda, outra técnica, outra escola, tudo diferente. Você tem que fazer essa opção nesse momento. Isso. Né? Na verdade, quando você envia o vídeo, no caso das universidades que tem vídeo, você já tem que estar tocando o instrumento. Na minha época era uma prova presencial, mas você chegava com o instrumento, tinha um repertório que eles escolhiam, você chegava lá, executava, eles te davam uma nota, enfim, sobre se você podia entrar ou não. No meu caso, o vestibular era bem pouco valorizado, o que era valorizado mesmo era técnica, né? Ainda era uma escola, hoje mudou um pouco, mas era uma escola ainda muito baseada nos conservatórios de música mesmo, antigos, assim, né? Bem mais tecnicista que hoje em dia as universidades vêm se tornando. E uma coisa que eu venho observado é que o ensino tem estado cada vez menos hiper especializado, assim. Não sei se vocês observam isso em outras áreas também, mas porque a realidade que a gente enfrenta, né? Eu ia falar mercado de trabalho, mas eu acho que é meio reduzir a nossa função, né? Né? Mas a realidade que a gente enfrenta no dia a dia é uma realidade sempre plural. O músico não... Eu estudei violão, estou formado em violão, e hoje eu faço muito pouco daquilo que eu realmente me especializei, né? Porque a realidade é outra. Eu vou dar aula, você vai compor mais, vai fazer outras coisas. Enfim, teve outras questões que a gente vai tocar também, mas acaba que a gente... Bom, todo mundo acho que enfrenta isso no mercado de trabalho, né? Sim. Quando os alunos vêm conversar comigo, eu converso bastante com eles, eu falo, então, seja um especialista, seja bom, mas assim, se prepare para uma realidade plural, porque não vai estar esse lugarzinho ali, né, do cara esperando você, né? Esperando você. O lugar do pianista, o lugar do violonista. Cara, vai ser... O músico, em geral, faz bastante coisa ao mesmo tempo, né? Quem conhece músico no mercado de trabalho sabe, né, que ele dá aula, ele toca, ele trabalha em estúdio, ele compõe, ele faz edição de partitura, enfim, porque... Enfim, pouco valorizado, a gente sabe de tudo isso, né? Como a cultura no Brasil é uma coisa... Às vezes soa como descartável mesmo, né? Então o músico tem que se virar. E eu, quando converso com os alunos, eu tento passar para eles isso, né? Falar, E quando você passa para o mestrado, você continua com essa mesma temática? Você estudou fora, não foi? Sim, no mestrado eu continuo no violão, área de performance também. Então é interessante, né? Porque minha graduação não tinha nem TCC. O seu TCC é o seu concerto final. Você chega lá e você toca 1 hora de música. E no mestrado também, eu não escrevi dissertação nenhuma. Eram 2 concertos, todas as matérias teóricas, né? Os créditos teóricos são 2 concertos. O primeiro na metade, o último no final, e também tem uma nota do concerto, tudo A única coisa que eu fiz no mestrado aí é uma nota de programa. Tá? Você vai tocar quais peças? Aí você faz um texto sobre aquilo, né? Apresentando as peças. Aí isso foi em Montreal, no Canadá. Eu iniciei meu doutorado lá também. Né? Eu iniciei meu doutorado em performance também em violão. Na mesma universidade. Foi uma sequência de... Isso, uma sequência. De atividades. Na Universidade de Montreal. E aí eu tive um problema na graduação já, que é a distonia focal, que é um distúrbio de movimento, né, desses dedos daqui pra cá, que me impediu de tocar. Na graduação eu fiquei 2 anos mais ou menos sem tocar, voltei para terminar, fazer meu concerto final. E no doutorado também, faltando o último concerto, eu já tinha feito as disciplinas,
tinha feito a defesa, porque tem defesa, né? Não é uma tese, como a gente vê no Brasil. É um trabalho escrito, mas porque o foco ainda é profissional, né? Eu não sei em outras áreas, mas a música tem mestrados profissionais e acadêmicos, então são diferentes. Acho que outras áreas também, né? Então, no acadêmico, você produz uma obra de arte. Se você é um compositor, você vai compor alguma coisa. Vai escrever sobre? Vai, mas é menor, né? Não é como uma tese que tem que ter um argumento muito mais elaborado e tal, né? Então, me faltava o último concerto em Montreal para acabar o doutorado e essa condição me impediu de realizar. Aí eu consegui aproveitar alguns créditos na UFPR, né? Fui bem recebido e tal. O professor aqui gostou da ideia, gostou do trabalho que eu já tinha escrito, né? Porque eu já tinha um trabalho escrito. E aí eu fiz um doutorado em musicologia na Federal do Paraná, que daí é realmente acadêmico, né? Aí é um doutorado. E o tema, se for musicologia, o tema abordado... Musicologia é bem grande, né? Mas assim, no meu caso é o ensino do violão mesmo. ensino do... Na verdade, eu estudo a leitura à primeira vista, a leitura de partituras, como se lê um texto, né? Algumas pessoas são capazes de ler uma partitura da mesma forma que vocês estão lendo esse texto, por exemplo. E isso eu fui estudar por quê, como assim, partindo de uma dificuldade pessoal também, né? Eu não conseguia muito ler bem no começo, quando entrei na faculdade, aquilo me incomodou. Eu quis entender por quê que eu não conseguia entender aquilo, né? E isso gerou toda essa pesquisa. Lá em Montreal eu componho uns estudos para desenvolver isso, né? Tinha partituras de música para desenvolver isso. Porque essa coisa da distonia me jogou muito para a criação musical, para a composição, né? Porque você fica impossibilitado de tocar, então vou começar a compor, eu escrever, pesquisar e tal, né? E aí em Montreal eu componho esses 11 estudos, que é para desenvolver essa... Porque o violão tem, no braço do violão, a mesma nota pode ser encontrada em vários lugares, né? A mesma nota. Que no piano tem uma tecla, no violão tem 4 lugares para você fazer a mesma nota. Então isso é uma dificuldade muito, muito importante no violão. Essa é a principal coisa que eu abordo, entre outras coisas, né? Então eu começo a compor uns estudos para trabalhar isso, para resolver é uma palavra mais forte, mas para tentar minimizar, né, essa dificuldade. E isso depois, e lá eu vou para uma área mais de psicologia cognitiva, né, o aprendizado e tal. E em Curitiba eu mudo totalmente, faço uma tese realmente, entrevisto bons leitores e faço uma metodologia assim, mais de criação de dados mesmo, né? Criação de conteúdo a partir das entrevistas que eu realizei com essas pessoas, bons leitores ou pessoas que se destacam, né, na área. Danilo, você tem algumas passagens profissionais em escolas de músicas, né? Você pode falar um pouquinho sobre esse período também? Acho que não sei se vem depois desse período de estudos do doutorado. Eu sempre ensinei, né? É concomitante. Eu sempre ensinei, desde que eu comecei a estudar música seriamente, desde os 18 anos eu sempre ensinei. Eu sempre me realizei muito mais no ensino do que em qualquer lugar. Assim. Eu adoro ensinar mesmo. É um lugar que eu acho legal estar, né? Acho tocar legal, compor é muito legal, mas é tudo, em geral, mais solitário. O ensino é uma coisa de troca que eu gosto muito. Então eu trabalhei em escolas particulares em Curitiba, trabalhei com musicalização infantil nessa época já, então eu trabalho com crianças. Como que é trabalhar com... Curioso, é difícil pra caramba, é difícil pra caramba. Porque a gente tem criança em casa, a gente quer, né, vamos introduzir a música, vamos levar na natação, mas... É muito bom, né? Desenvolvimento da criança. Sim, sim. Pra concentração é bem claro, assim, né? A criança... Que fase começa, assim, a ser uma coisa mais... direcionada, né? Não é a minha especialidade, tá? Mas vou falar o que eu... Porque voltando naquela coisa da profissão, a gente... surgiu um trabalho de musicalização infantil. O que você faz, né? Uhum. Eu formado como bacharel, concertista e tal, agora vou ensinar crianças. Aí você vai estudar, vai fazer cursos, vai tentar, né? E aí, enfim, pegava crianças desde o berçário, sentado no chão, aí você pega o instrumento, começa a cantar com elas, começa a ver se elas interagem. Bom, quem tem criança, eu tenho uma filha de 1 ano agora, 1 ano e 2 semanas. E é isso, saber que a criança, o desenvolvimento é muito mais lento, né? Se ela chegou na corda e conseguiu fazer isso aqui, já né? É muito grande, né? Porque ela não sabe esse movimento como a gente... De pinça, né? Então, conseguir fazer uma criança fazer isso já é lindo. Mas com crianças pequenas é mais, alguns instrumentos de percussão que... Não é desmerecendo a percussão, não é isso? Mas assim, que são... Sei lá, você bate, assim, se balança, já começa a sair som, já começam a gostar.
colocar muita música para eles ouvirem, né? Perceber as reações, talvez, né? O que a criança com determinada música, o que ela gosta, o que ela não gosta, né? A gente percebe começar a perceber nas músicas que elas gostam, músicas infantis, o que tem, né? Tem sons agudos, às vezes meio brincando, assim. Nem sempre é uma coisa muito lenta, muito triste, né? Uma coisa sempre mais alegrinha e tal. Então, perceber o que elas gostam e começar a colocar música. Você vai adaptando ali, né? E trazer instrumento para dentro de casa, ajuda muito, né? Então, eu comprei uma escaleta esse dia pra minha filha, aquela que sopra e tem as teclas, assim, né? Super barato, deixa lá, a criança... Ela conseguiu já soprar e ela consegue apertar, né? Mas ela não entendeu ainda que tem que soprar e apertar para fazer o som, entende? Interessante. Então, o dia que ela entender isso aí, vai ser para ela o que para um adulto fala, que bobagem, mas para uma criança é um passo gigante, né? Passo gigante. E aí, essa é a coisa, deixar um violão no chão, ela vai mexendo. Aí, conforme vai desenvolvendo, ela vai percebendo, né? Que fazer o som de uma forma, ou na tecla, ou na corda, né? Ela começa a replicar, né? O que os pais fazem. O método Suzuki, por exemplo, ele ensina o pai e a criança, né? Então o pai vai para a aula junto com a criança para aprender a tocar e para servir de modelo para a criança, por exemplo, né? Visualmente, inclusive, né? Sim. Aí os dois estão tocando, o pai aprende um instrumento, né? E o filho por tabela. E o filho por tabela. Então tem vários métodos assim, né? A gente poderia falar, mas tem gente mais especializada que isso, como eu te falei, para falar sobre isso. E seguindo essa trajetória profissional, como é que foi a chegada do Nila e quais as atividades que vocês desempenham? Então, eu estava em Montreal ainda e a minha ex-mulher veio para cá como professora substituta. E a gente já estava querendo voltar. E eu vim para cá e não estava trabalhando. Surgiu aquele concurso de 2014, eu acho, para técnicos, né? Aí eu passei, meio despretensiosamente, assim, passei. Aí, enfim, depois a gente se separou e eu fiquei aqui. E na Unila eu fui desenvolvendo, descobrindo muitas coisas, principalmente a área de música e tecnologia, né? Que é uma área que eu desenvolvi aqui, que eu não sabia muito, assim, né? Então, ter acesso aos equipamentos da universidade, né? Então, sei lá, a gente tinha uma mesa de som grande ali, que eu fiquei, sei lá, uns 4 anos olhando para ela, assim. Tipo, como é que eu mexo nisso, cara? Porque hoje, eu falo muito isso pros alunos, né? Cara, hoje você entra no YouTube, tem um tutorial, né? Tutorial para tudo, né? Mas não era assim. Um tempo atrás você tinha que achar o manual do equipamento, começar a ler manual e tal. E aí eu fui desenvolvendo. Então, como é que mexe com isso? E passar horas com o equipamento, não, a gente tem que usar. Foi comprado, né, para ser uso na universidade, como a gente não usa isso? Tem que usar, vamos aprender. E aí eu fui desenvolvendo essa área de gravação, né? Os registros dos recitais são todos gravados hoje, né? Agora, o último ano, por conta da pandemia, né? A gente começou a transmitir todos os recitais. Então é todo um outro processo, né? De aprender a fazer transmissão. As primeiras ficam ruins, a imagem... Os colegas que estão gravando sabem disso. As imagens ficam ruins, daí eu falei com o pessoal da Secom mesmo. Eles me falaram de uma placa de som, de áudio, de placa de vídeo que tinha que ter para fazer transmissão. Então é todo um aprendizado que se eu pegar quando eu entrei aqui e agora eu sou outra pessoa, assim, conhecimento incrível. Novo já, né? Hã? Um conhecimento novo daquilo que você já... Muito novo. E que também eu falo para os alunos às vezes, né? Agora, a gente estava conversando sobre... Eu estou num cargo de professor substituto na Unila, né? Faz um ano. E eu estou dando aula de música eletroacústica, né? Que é o uso de instrumentos eletrônicos para fazer música. Tal. Bacana, como que seria? A música eletrônica a gente conhece de pista, né? Que é chamada música eletrônica de pista, né? Essa coisa que todo mundo sabe, eu imaginei isso. Isso sim. Isso é uma vertente, mas tem uma vertente mais assim, vamos dizer, intelectualizada, né? A palavra meio chata, mas assim, né? Mais música para pensar, digamos. Que daí começou com a música concreta na rádio, né? Na década de 50, na França. Que é começar a usar sons. Deixa eu incomodar a galera, tipo... O cara pega esse som e pega um outro de um, sei lá, de um... Ele começa... Certo. Entendi. Começa a misturar esses sons e fazer música com sons que não eram musicais, digamos, né? Que era tido, isso é ruído. Ruído é... Bom, o século XX ele emancipa o ruído, né? O ruído era tido antes como depreciativo, assim, né? Isso é ruído, isso não é música. Mas a partir de meados do século XX isso começa a incorporar na música mesmo, né? O ruído, qualquer coisa pode ser música. Tudo depende de... O
O Ray Schaffer tem um texto bem, bem legal sobre isso, né? O que é música e tal. Depende o que você... Se o som for organizado para ser ouvido por alguém, né? Então é música. Não existe essa, não sei o quê. As pessoas falam, depreciando, funk não é música. Tudo é música. É feito para dançar, é feito para ouvir, as pessoas se divertem, né? É música. Enfim, essa discussão é ampla. Não sei porque a gente está fazendo sobre eletroacústica, né? Que é a abordagem que você está fazendo nas aulas, inclusive. Isso. Aí nas aulas eu abordo essa coisa da música concreta primeiro, que é a partir dos sons que a gente grava, e depois a música de síntese, que a síntese ela parte, o som é construído pelo computador mesmo, né? Não é externo. Construído como esses teclados que a gente vê, aqueles órgãos antigos que tinha, aquilo tudo o som é criado por um oscilador dentro do computador. Então, quer dizer, são sons que não existiam, né, antes da energia, né? São sons novos, né? Voltando para o Murray Schaffer, ele fala muito sobre isso. Tem um texto dele um livro que é Afinação do Mundo. Quem quiser ler é bem, bem legal. Não precisa ser músico para ler, não é uma coisa técnica, né? Assim, mas é bem, bem interessante porque ele fala dos sons que vão morrendo, né? Assim, não, tinha os sinos da igreja. Não tem mais sino hoje, né? Enfim, em geral, nas cidades, né? Difícil. Passava o cara que vendia o leite cantando tal coisa. Esse cara não existe mais, que trazia leite na porta da casa. E que sons foram se colocando no lugar. O ruído, século XX com o ruído, né? Com a máquina, com... Então, talvez toque um pouco de geografia ali, não sei, ecologia acústica, não sei, se a gente se encontra por ali, né? Mas daí esses sons produzidos pelos computadores. Então, tudo isso que eu falei dessa aula que eu estou dando agora, eu aprendi na Unila, não sabia. E eu brinco com meus alunos que a formação que eu tive é de pouco ou nenhum uso para essa aula. Assim, né? Para eles pensarem muito na profissão como uma coisa aberta, por isso, entende? Porque a gente sem limites, né? Sem enquadramentos. Perfeito. Importante ser bom, eu sempre falo, é importante ser bom. Eu quero me especializar nisso, né? Eu quero que a gente está gravando, né? Eu vou especializar em luz, eu sou o melhor cara de luz que tem e tal. Ótimo, mas talvez você vai fazer outras coisas também. Então seja bom em outras coisas também, entende? Acho bem importante isso. Danilo, eu dei uma olhadinha aqui, você passou por 2 extensões, acredito que tenham mais extensões. Uma era chamada Grupo de Cordas e Escola Livre. Escola Livre de Teoria. Pode falar um pouquinho dela? Sim, sim. E outras extensões que você tenha desempenhado na Unila aqui, ou ligado a outra instituição também, né? A Escola Livre de Teoria era um projeto do professor Gabriel Ferrão, se eu não me engano, que oferecia aulas de teoria para a comunidade, né, fora da Unila e para a Unileira também. Então essa questão da prova de habilidade específica, né, a Unila tem essa questão bem específica e bem rica de receber alunos estrangeiros, né, isso é bem, bem interessante para a música, isso é maravilhoso, então a gente tem contato com as músicas de outros países, né, isso com instrumentos, né, tinha uns alunos que lá, traz um charango, eu nunca tinha visto, toquei com o Álvaro, meu grande amigo hoje, de charango e tal. Cara, eu só vi as pessoas tocando na rua, às vezes, fazendo uns rasgueios, mas nunca vi alguém tocando assim. Aí você começa a conversar com a pessoa, vou escrever uma peça para esse instrumento. É tudo uma união, assim, que não acontece em outros lugares. Né, dos lugares que eu passei é muito fechado mesmo, assim. Aqui é bem interessante. As extensões, né? Eu estou abrindo bastante parênteses e não volto para a pergunta que vocês fizeram. As extensões, a Escola Livre de Teoria, ela abriu esse espaço para aulas de teoria com a intenção de melhorar também o nível de entrada dos alunos em teoria, né? Porque é uma dificuldade, às vezes o aluno toca super bem, mas na hora de seguir as matérias teóricas ele não tem o conhecimento necessário. Então vai ter um livro lá, os acordes vão estar escritos na partitura, daí a pessoa não consegue ler, a pessoa tem dificuldade. Então é sempre uma dificuldade. Aí você abre o campo para entrar bastante aluno, que é bom, mas também, se você deixa o aluno entrar sem ter o mínimo de formação, ele também sofre muito durante o processo. Né? Entendi. Então, para ele também não é bom, de toda forma. Então a Escola Livre de Teoria tentava fazer isso, ensinar as pessoas a ler partitura, a cantar, etc. E eu trabalhei acho que 1 ou 2 anos, foi bem interessante, vinham gente de fora da Unila e também servidores, professores que vinham fazer aula de teoria musical. Geralmente alguém que já toca um pouco, mas quer entender qual que é a lógica, né, dessa linguagem. Dizer que música é uma linguagem é outra discussão, mas assim, qual que é a lógica dessa linguagem, né? Como a gente aprende, e vai desmistificando, né? As pessoas vão aprendendo um pouco, isso é uma escala, então é por isso que está escrito assim, é por isso que soa assim.
Porque a música tem uma coisa meio mística, assim, né? Eu acho. Eu como falo de dentro, é mais difícil de eu falar, mas eu percebo as pessoas que estão fora do campo, que tem uma coisa meio mística, assim, ele toca, ele teve um dom e tal. Não é bem isso, né? Não é bem É possível. É possível desenvolver, claro. É. Claro. Algumas pessoas têm mais facilidades natas, é verdade que existe isso, né? Mas também isso não significa que você não possa aprender, né? Não é assim. Então desmistifica muito, né? A pessoa, entendi e tal, legal. Foi muito bom, foi muito legal. E o grupo de cordas foi um projeto meu mesmo, a partir de uma ideia de um aluno, que é o Cristiano Galli, que é professor aqui na cidade há muitos anos já, ele trabalha com música há muitos anos. Ele foi aluno da Unila aqui do curso de música e do mestrado do IELA. E ele propôs a gente trabalhar o repertório das missões jesuíticas, né? Porque vinham os padres para as missões e tinha muita música, era ensinado muita música, né? Música europeia e tal, mas aqui ela se encontrou também com a música local e teve um encontro ali, teve um sabor local ali naquilo, né? Isso no barroco, século XVII ali, né? Então a gente pesquisou um pouco essa música e executou alguma dessas músicas. Além disso, a gente fazia arranjo de música popular, chamava os alunos para cantar junto com... Era uma pequena orquestra, né? Cordas, de início, né? Cordas friccionadas, aí violino, viola, violoncelo, né? Contrabaixo nunca tivemos. Depois tivemos alguns instrumentos de sopro, flauta, clarinete que se juntaram. E funcionou por uns 3 anos, depois foi... faltou um pouco de verba mesmo, né? Para ter uma bolsa, porque as pessoas vêm de longe, pagam com passagem, né? E Sim. gasta o Manter instrumento, grupo, gasta né? corda, sabe? Sim. Uma corda de violino é caríssima, tal. Então, para manter um grupo tem que ter um aporte, né, financeiro. Acho que foi isso que foi desanimando a galera e foi acabando. Uhum. Mas foi muito bom, a gente tocou vários lugares da cidade, fizemos concertos, foi bem interessante. Sesc, fizemos na Fundação Cultural, na antiga casa, como é que era a Casa da Esquina, eu acho. Esqueci o nome agora. Então a gente tocou em vários lugares, foi bem bom, foi um projeto bem bom. E eu regia, fazia arranjos, né, e ajudava a escolher o repertório. Desse projeto surgiu um CD também, que daí foi encabeçado mais pelo Thiago Dalmagro, que é do estúdio aqui Pulso. Ele pensou num projeto que mostrasse, né, um encarte grande, assim, com fotos das missões, histórico das missões e tal, junto com o CD da música, né? Bacana. Quer dizer, você conhece a missão, mas você conhece também a música que seria tocada na época, né? Lógico que... E cria uma rede também, né, de conhecidos, colegas, né, que passam a fazer parte da cena, assim, né? Exatamente. Então é isso. Daí a gente chamava, sei lá, cantores, tem uma peça que precisa do canto, mas aí a orquestra não tem cantor. Então, convida um aluno da música para fazer. Ou vamos fazer um concerto para violão e orquestra, né? O violão solista, convida um aluno da música para tocar. Então, foi um projeto bem interessante, assim, foi bem rico. Eu me diverti muito. É sempre muito divertido, né? Tocar é sempre muito divertido. E você pode dizer de novas produções artísticas em execução ou em ideia ainda? Sim. Então, aqui na Unila também, vamos entrar também nessa parte, aqui na Unila surgiu esse grupo também com o Cristiano e mais outros colegas, com o Manuel Corman, que é do cinema, um grupo de arte contemporânea, assim, né, que a gente chamou de Contact. Isso já tem, que agora está um pouco parado, mas a gente fez vários concertos também. A ideia é misturar tecnologia com música e compor novas peças, né? Então esse grupo vai, inclusive agora dia 1º, eu não sei quando sai, mas dia 1º agora vai ter um concerto-conferência do Cristiano e o Contact vai voltar a tocar, a gente vai tocar uma peça dele. Então a ideia é juntar amigos e criar repertório, né? Compor e tocar, né? Compor e tocar. Porque a gente compõe muito pro papel às vezes, né? Uhum. Compor, A ideia vem... tem um monte de partitura em casa lá e na gaveta, mas isso é bom pra mim, mas assim, o que adianta, né? Sim, né? As pessoas não escutam, né? Verdade. Então, o Contact vai voltar a tocar agora, então. Quem se der tempo, né, das pessoas verem, e se quiserem ver, vai ser dia 1º aqui na 203. E a ideia é bem ampla, assim, é misturar a imagem com o som, né? As peças às vezes são escritas as notas, às vezes são improvisos guiados ou livres, né? Então
Às vezes a gente joga na tela e vai tentando fazer a música ao mesmo tempo. É toda uma pegada de música instrumental, né? Que tem tudo a ver com a música eletroacústica que eu falei agora há pouco, né? Que a música experimental é aquilo, como tudo que é experimental na arte, aquilo que você não sabe o resultado exato, né? Exato. Sai depois o final. Depois você vê se usa ou não usa, né? Mas você primeiro se experimenta. Danilo, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Pensando em alguém que já tem um domínio, né, do instrumento, vou voltar nas cordas. Sim. Que tipo de atividade extracurricular que pode existir aqui na casa, né, na própria Unila, voltado para as cordas? Se alguém tem interesse, eu gostaria de me aprofundar em alguma coisa relacionada a algum instrumento de cordas, tal. Que sugestão que você dá assim para? A extensão a música sempre teve muito projeto de extensão. Eu não sei como está agora. Eu sei que o de canto está funcionando muito bem. Tem os horários, dá para vocês procurarem lá, né? Entrar na ProEx, lá no site. E se quiser deixar meu contato também institucional, pode deixar. Quem quiser me inscrever, você falou aquele dia lá. A gente coloca o link ali. Pode colocar o link, Com todo prazer eu respondo quem me inscrever. Então tem esse projeto de extensão. Eu não sei como está funcionando agora, tá? Por isso que eu não estou dando certeza absoluta, mas tinha a extensão de violão, piano, canto, que eu já falei, e percussão. Então o aluno vem, faz a extensão gratuita, né? Gratuitamente, tem uma aula por semana, em geral aulas em grupo. Além disso, eu acho que o importante e o que está sendo difícil, eu acho, no momento, é as pessoas tocarem junto mesmo, né? Eu acho que a gente tem uma geração, é um papo de velho agora, né? Mas tem uma geração que vive muito no virtual, né? E ali a vida acontece, mas o real é legal, né? O real é legal. Sim. Sentar para tocar junto e fazer banda de novo. Eu vejo poucos jovens querendo montar bandas, né? Isso se aprende muito. Isso se aprende demais, né? Eu quero aprender a tocar violão. Sozinho é uma coisa, tocar com nós três tocando juntos, a gente tem que tentar pulsar ao mesmo tempo, a gente tentar se olhar, né? Você não pode me atrapalhar, você entende? Sim. Se você vai cantar, eu não posso tocar mais alto que você. Tem todo uma sincronia ali, né? Um microcosmos que se cria naquele ambiente, né? Isso é muito rico. Isso a internet não proporciona, né? Talvez um dia, quando a velocidade for muito boa, a gente poder tocar ao vivo de lugares diferentes. Mas também perde a graça, né? Perde a graça, eu acho também. Eu acho também. Mas eu acho que é isso, procurar os projetos de extensão. Eu sei que a prefeitura também de Foz está com, eu acho que Foz Fazendo Arte, se eu não me engano, deu uma procurada, que tem aulas de música também gratuitas no município. E é isso, e tentar fazer grupos. Eu acho que tocar em grupo é muito importante, muito importante. Falando de maneira geral da música, não só instrumentos de corda, atualmente que temas se chamam a atenção para buscar um aperfeiçoamento, temas novos, que chamam a atenção no cenário atualmente? Eu tô muito na música e tecnologia mesmo, né? Eu tô muito ligado nisso, assim, por conta dessa disciplina que eu peguei, porque eu já estava bem nisso. Eu acho que a tecnologia é uma saída, tenho pensado muito nisso, é uma saída para os lugares periféricos, na verdade, né, na música. Porque como a gente não tem tantos instrumentistas formados, tipo, a gente não tem uma orquestra na cidade, por exemplo, né? Então, qual é a saída? É usar a tecnologia para fazer música, né? Porque hoje a gente tem instrumentos virtuais, por exemplo, que simulam de forma bastante convincente um instrumento real, né? Mas é isso, a gente volta de novo para trás do computador, mas enfim. Talvez isso também explique um pouco da dificuldade de formar as bandas, né? Ou grupos. Sim. Porque você tem essa tecnologia é verdade. possibilitando a pessoa na casa dela, né? Aí você põe no Instagram, seu vídeo e tal, e ali você recebe os aplausos que você receberia no lugar físico. Já monetiza. Sim. Tá mudando, as coisas estão mudando. Eu acho que não adianta muito brigar contra, mas eu acho que mas a crítica eu acho que é importante, né? Falar, então, isso é legal, mas o real é legal, né? O real nada substitui o real, né? Se ir num concerto, a gente transmite os concertos aqui, por exemplo, né? E tá sendo bom, porque, sei lá, aqui tem alunos de fora, como eu falei, a família lá do Chile, a família da Argentina pode assistir, né? Super legal. Mas se assistir no local é outra vibe, né? Você vê as pessoas vibrando com a música e curtindo, é muito diferente de assistir um vídeo, né? Então acho que eu tô muito, muito por aí pela música e tecnologia e fazendo as minhas coisas, tentando realizar minhas músicas, né, minhas composições. Com essa coisa da distonia, eu fui muito para composição, como eu falei. Então, estou para lançar um vídeo com a música que eu fiz para minha filha, que nasceu há pouco tempo. Então, eu também estou nessa, eu lanço meus vídeos lá no YouTube.
Quem quiser acessar, Danilo Bogo, acessa lá, tem vários vídeos lá. Bacana. Eu tocando, composições e performances, né? Lá tem coisa desde a graduação, então vai dar pra ver se... Dá pra ver a trajetória inteira. E eu acho que eu melhorei. Vocês olhem lá, vocês me digam, mas eu acho que eu melhorei. É legal ver isso, né? Sim. O registro é muito legal. Depois você vê e fala, pô, olha como eu tocava, olha como eu toco hoje, né? Perfeito. Tem uma alta variação também. Bom, Então, aí em cima disso, deixa eu fazer uma pergunta que é fundamental pra gente aqui, né? A gente sempre quer orientar os mais novos, né? sim. Que tipo de recado você deixa pra alguém que tá querendo começar, né? Como músico, Vai entrar na formalmente? graduação em música da Unila. Exato. Sim, E sim. aquela pergunta inicial é fundamental, porque eu que não sou músico, não tinha uma... Como que será que fazer uma preparação para depois entrar na graduação, né? Sim. Então acho que tem algumas dicas que são válidas, né, para esses jovens. Claro. A gente tem que pensar que qualquer graduação se exige que você saiba, por exemplo, a língua do lugar, né? Você não vai estudar filosofia, tal, ou geografia, sem saber falar, né? Uhum. Ou escrever aquela... Então, parece básico, mas a música, como não é uma comparação tão assim justa, na música como você pode tocar super bem sem saber ler partitura. Então também esse aluno é muito interessante, né, para o curso de música da Unila, né? Ele não lê nada, mas ele toca super bem, super musical. Então ele já tem o que é mais difícil, na verdade. Desenvolver essa parte de cá é um pouco mais fácil. Então se você quer fazer o curso, eu indico estudar teoria musical, né? Tem muitos vídeos na internet hoje, dá para pegar uma base ali antes, né? E se dedicar, ver a área que se encaixa para você e se dedicar naquela área, né? Por exemplo, as áreas se você vai entrar para violão, você tem que mandar um vídeo tocando violão. Então, estude o violão, faça uma performance bonita, grave um vídeo legal e mande, né? Aí o resto é nota do Enem para brasileiros, eu acho, né? Para estrangeiros tem, não sei se você... Mas a parte da música é sempre igual, é um vídeo que você manda. Essa é para performance, né? Então, se você toca violão, estudo violão, piano e canto. Para de criação, você tem que mandar um vídeo tocando e tem que mandar uma música feita por você, né? Uma composição sua. Aí também, via vídeo. Não precisa ter o registro da partitura. Assim. Aí você faz um vídeo bem feito e tal. E a área de pesquisa, eu acho que é uma carta de intenção de pesquisa, se eu não me engano. Mas tem lá no site da Unila, né? Para quem quiser olhar. Você vai escrever um texto lá dizendo o que você teria interesse em pesquisar, né? E é isso, eu acho que se dedicar à música é uma... Eu acho que tem que ter prazer, né? Eu acho que essa é a chave, assim, né? Não adianta... Se tá muito sofrido tal, tem uma coisa errada. Música ainda, né? Tem uma coisa errada. Tem que ser ser prazeroso, uma né? coisa prazerosa, é verdade. Então, se você tá curtindo, se você tá tocando legal tal, envie seu vídeo, né? E tomara que dê tudo certo, que você vire aluno da Unila e que a gente se conheça. Tá certo. E toque juntos. Não sei se eu respondi. Não, sim, perfeito. Deu uma enrolada. Bom, Danilo, Adolfo, a gente agradece aqui a sua participação, foi bacana a entrevista, né, passar um pouquinho desse conhecimento e boas energias, né? Que a gente possa se encontrar nos encontros de música, né? Assistir Nos os grupos. recitais. Isso, venha assistir os recitais, todo mundo. Sim. A gente agora vai começar perto do dia 20 ali. Eu posso mandar para vocês depois o link, né? A gente coloca ali. A pessoa fica de olho na agenda do site da Unila. Também. Isso. A Unila, o curso de música tem um YouTube dele, né? Unila Música, tá? Entrem lá. As transmissões são todas lá. Perfeito. Entrem lá, coloca no sininho lá e vocês vão receber. Vai ter um ao vivo daqui a pouco. Bacana isso. E fica gravado também, né? Isso não é só ao vivo, depois eu tiro, não. Fica gravado. Lá dentro tem concertos, conferência, tem algumas conferências mesmo sobre música. Tá bem legal o canal da música da Unila. Entrem lá, vocês vão... Quem gosta de violão, tem bastante coisa de canto, tem coisa de piano, tem coisa de percussão, tem tudo lá. Perfeito. Entrem lá e vocês vão gostar. Bom, agradeço aí a participação de vocês e convido vocês para o próximo Trajetórias. Até mais.